O dinheiro era bom demais para ser verdade. Sempre é. Mas quando a voz no telefone disse o valor, Laura não hesitou. Apenas anotou o endereço e aceitou. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. O dinheiro era bom demais para ser verdade. Sempre é. Mas quando a voz no telefone disse o valor, Laura não hesitou. Apenas anotou o endereço e aceitou. O Hotel Excelsior ficava numa rua esquecida, onde o asfalto rachado parecia engolir os poucos postes de luz que ainda funcionavam. O letreiro piscava com um brilho doentio, como se a eletricidade ali fosse um vestígio de tempos melhores. Ao atravessar as portas giratórias, um frio rastejou por sua espinha. Não o frio do ar-condicionado, mas algo mais denso, mais profundo, como se o próprio lugar a observasse. O recepcionista era um homem, magro e grisalho, com olhos que se recusavam a encará-la diretamente. Quando estendeu a chave do quarto 609, suas mãos tremiam levemente. "A senhorita tem certeza de que este é o quarto que deseja?" Ele perguntou, a voz arranhando como um vidro riscado. "Foi o que me pediram." Um silêncio pesado se estendeu. Depois de um instante longo demais, ele assentiu e desviou o olhar. O elevador parecia antigo, seu painel de botões amarelecido pelo tempo. Enquanto subia, Laura sentiu um desconforto inexplicável, a sensação de que a cabine não estava sozinha. Seu reflexo no espelho trêmulo parecia se mover um instante atrasado, como se houvesse um segundo dela, uma sombra mal formada, tentando se ajustar ao seu ritmo. O elevador parou com um solavanco. O corredor era absurdamente longo, longo demais. O carpete gasto abafava seus passos enquanto ela caminhava, cada porta fechada como túmulos silenciosos. No final do corredor, a 609 a aguardava. A maçaneta estava fria. Girou-a e entrou. O quarto era um monumento ao luxo decadente. Cortinas de veludo vermelho, móveis escuros e uma cama imaculadamente arrumada. O perfume adocicado no ar era forte demais, enjoativo. No banheiro, as toalhas estavam dobradas com precisão cirúrgica, como se ninguém jamais as tivesse usado. Então a porta se fechou. Laura girou nos calcanhares. A fechadura havia trancado sozinha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem o som distante do elevador, nem os passos de outros hóspedes. Nada. Foi então que o espelho começou a embaçar. Primeiro, uma fina camada de névoa surgiu no vidro, como se alguém tivesse acabado de sair do banho. Mas Laura não havia ligado o chuveiro. E não estava quente ali. Então, lentamente, palavras começaram a se formar na superfície úmida, como se dedos invisíveis as escrevessem do outro lado. "Saia enquanto pode." Laura sentiu o coração martelar. O espelho estava mentindo, ou avisando? Antes que pudesse reagir, o telefone do quarto tocou. O som foi um choque no silêncio absoluto. O número no visor era familiar. Era o seu próprio número. O telefone continuava a tocar. O som era metálico, insistente, quase zombeteiro. Laura ficou imóvel. O número no visor era o seu. Ela sentiu a garganta secar. Cada parte do seu instinto gritava para não atender, para não tocar naquele aparelho que parecia pulsar uma ameaça invisível. Mas sua mão se moveu sozinha. Com dedos hesitantes, ergueu o fone até o ouvido. Alô? O silêncio do outro lado era abissal, um vazio que parecia devorar o próprio som. Mas então, uma respiração, baixa, rápida, assustada. "Ele gosta quando gritamos." Sussurrou uma voz feminina, rouca, trêmula. "Não grite." A linha caiu. O coração de Laura martelava contra o peito. Seus olhos correram pelo quarto, buscando algo, qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Foi quando percebeu. O espelho não estava mais embaçado, e havia novas palavras. "Ele volta às 3h. Você tem pouco tempo." As palavras pareciam afundar na superfície do vidro, como se o espelho fosse algo vivo, pulsante. O número no relógio, digital ao lado da cama, piscava. 0211. Laura tentou abrir a porta. Nada. A fechadura estava imóvel, fria como ferro morto.
Seu celular ainda não tinha sinal e o Wi-Fi do hotel sequer existia. Um arrepio lhe percorreu a pele. Algo não estava certo. Ela começou a revistar o quarto. Puxou gavetas, ergueu almofadas, abriu o guarda-roupa e foi então que a viu. Uma caixa de joias repousava no fundo escuro do móvel, pequena e aparentemente inofensiva. Mas quando Laura a pegou, sentiu algo estranho. Não era feita de madeira ou metal, mas de algo poroso, algo que parecia ossos. Engolindo em seco, abriu a tampa. Lá dentro havia anéis, brincos e colares, todos diferentes, todos gastos pelo tempo, objetos de outras mulheres. Uma vertigem a tomou, e o quarto pareceu se comprimir ao seu redor. O espelho, o telefone, a porta trancada, a mensagem. Ela não era a primeira. Um estalo. Laura virou-se bruscamente. O guarda-roupa estava aberto novamente. Ela o fechara. Tinha certeza. O som veio do banheiro. Um ruído abafado, como algo se arrastando. Lentamente, seus pés se moveram para a porta entreaberta. Seu próprio reflexo a encarava no espelho do banheiro, pálido, os olhos arregalados. Mas, então, algo mudou. Seu reflexo sorriu. Laura não sorriu. O relógio digital piscou violentamente e mudou sozinho para 02:59. A maçaneta da porta começou a girar. Alguém estava do lado de fora. O relógio piscava. 02:59. A maçaneta continuava a girar, rangendo no silêncio opressor do quarto. Laura ficou paralisada. Um medo ancestral, primitivo, aprendeu no lugar, como se seu corpo soubesse que o que estava do outro lado da porta não deveria entrar. Mas então, o cheiro veio. O perfume adocicado se tornou avassalador, sufocante, impregnando-se em sua pele, em seus pulmões. Seu estômago revirou. Era um cheiro que tentava ser agradável, mas escondia algo podre, algo morto. A maçaneta parou. O silêncio retornou. Laura deu um passo hesitante para trás. No espelho, seu reflexo ainda sorria, mas agora havia algo atrás dela. Uma silhueta, alta e imóvel. Antes que pudesse se virar, o telefone tocou novamente. Dessa vez o som foi mais alto, mais agressivo. Ela pegou o fone com mãos trêmulas e antes que dissesse qualquer coisa, uma voz feminina sussurrou. Ele está no quarto. A linha caiu. O espelho tremeu e rachaduras começaram a se formar na superfície. Laura sentiu algo atrás dela. Uma presença densa, como um nevoeiro frio encostando em sua pele. Com um movimento brusco, virou-se. O quarto estava vazio. O guarda-roupa, que antes estava fechado, agora estava aberto novamente. Laura sentiu um arrepio subir pela espinha. Algo dentro dela gritava para não olhar lá dentro, mas seus pés se moveram por conta própria. Ela se aproximou. O ar estava pesado. Sombras se acumulavam no fundo do guarda-roupa, mais escuras do que deveriam ser. Seu coração batia tão forte que ela mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos. Então, ela viu. No fundo do guarda-roupa, entre sombras distorcidas, havia um corpo, ou pelo menos, o que restava de um. Um vestido vermelho amarrotado cobria uma forma esquelética, dedos frágeis ainda segurando um telefone fora do gancho. A pele, ou o que restava dela, era pálida, seca, colada aos ossos como um papel amassado. E então, os olhos se abriram. Não eram olhos humanos, eram buracos negros profundos, sem alma. A boca do cadáver se abriu, e Laura ouviu um sussurro que não veio de sua garganta, mas de dentro da sua própria mente. Agora, você pertence a ele. Os ossos do cadáver se moveram. Laura gritou e caiu para trás. O espelho explodiu em cacos e as vozes surgiram. Múltiplas femininas desesperadas, todas sussurrando ao mesmo tempo. Corra! 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 O relógio mudou para 03:00. A porta do quarto se abriu sozinha. Mas Laura não se moveu. Seu corpo estava paralisado. O perfume doce e podre a envolveu, a sufocou. E então, ele chegou. Ela não o viu, apenas sentiu.
Uma sombra que absorveu todo o ar do quarto, todo o calor, toda a esperança. O telefone tocou pela última vez. E então, silêncio. Na manhã seguinte, a camareira do hotel abriu a porta do quarto 609 para a limpeza diária. Estava vazio. A cama, impecavelmente arrumada, o perfume, levemente presente no ar e, no espelho, um novo nome riscado entre os outros. Laura. O quarto 609 continua esperando. Laura nunca saiu de lá. Ou talvez tenha saído, mas não como chegou. Agora, é apenas mais um nome riscado no espelho. Apenas mais um sussurro no telefone para a próxima mulher que ousar entrar. O hotel segue de pé, esquecido no tempo, seu letreiro piscando como um aviso ignorado. O perfume doce e podre ainda está lá. E a porta do quarto? Bem, ela sempre se abre para mais uma cliente. Mas me diga, se você recebesse a ligação, aceitaria o convite? Se gostou dessa história, comente o que faria no lugar de Laura e compartilhe com quem adora um bom terror. Você já teve aquela sensação de que algo está errado, mas não sabe exatamente o que? Clara teve essa sensação no instante em que abriu a porta do quarto 404. O problema? Ela não era a primeira e não seria a última. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para cada vez mais trazer histórias aterrorizantes. O hotel exalava um cheiro de madeira velha e umidade, como um corpo esquecido dentro de um caixão lacrado por tempo demais. O carpete, gasto pelo peso de incontáveis pés, abafava os passos de Clara enquanto ela caminhava pelos corredores, uma folha de escala amassada nas mãos trêmulas. Seus dedos apertavam o papel com mais força do que o necessário. Seu nome estava ali, ao lado de uma única tarefa. Quarto 404. Você deve ser nova, disse uma voz rouca. Clara se virou. A camareira mais velha, Marta, limpava mecanicamente o balcão de recepção, os olhos baixos, evitando encará-la diretamente. Sim, respondeu Clara sentindo um arrepio involuntário. Marta hesitou. Então, inclinou-se sobre o balcão e murmurou, como se temesse que as paredes pudessem escutar. Não entre lá. Clara piscou. O quê? O quarto 404. Se te mandaram para lá, você tem duas opções. Ou vai embora agora, ou aceita que... Ninguém sai de lá do mesmo jeito que entrou. O riso seco do gerente interrompeu a conversa. Não assuste a garota, Marta. Só um velho quarto. Mas os olhos do homem não sorriam. Clara se afastou sem responder, mas a sensação de que algo estava errado pesava sobre seus ombros. Ao passar pelo armário de uniformes, algo lhe chamou a atenção. Um papel amassado e amarelado espreitava de uma fresta da porta entreaberta. Instintivamente, Clara puxou o bilhete. As letras trêmulas estavam borradas, mas a mensagem ainda era legível. Se te mandarem para o 404, corra. Não olhe no espelho. Seu estômago revirou. Ela engoliu em seco e, antes que pudesse decidir se jogava o bilhete fora ou o guardava, o relógio no corredor bateu meia-noite. A chave do quarto 404 pesava no seu bolso como um pedaço de chumbo. Era hora de entrar. A porta do 404 não se abriu facilmente. A maçaneta parecia fria demais, como se houvesse algo errado com o metal. Quando finalmente empurrou, sentiu um cheiro de poeira antiga e umidade. Mas nada além disso. O quarto era comum. Cama de lençóis brancos, cortinas pesadas, um criado mudo, com um abajur de luz fraca. Seu corpo relaxou. Então é isso? Murmurou. O silêncio respondeu. Mas então algo a fez congelar. No espelho ao lado da cama, seu reflexo estava atrasado. Por um segundo, apenas um segundo, sua imagem não a seguiu quando ela virou o rosto. Era um lapso quase imperceptível. Mas Clara sentiu a presença de algo ali. Algo que não era ela. Ela se virou lentamente para o espelho. Sua imagem agora parecia normal. Mas antes que pudesse se convencer de que era apenas sua imaginação, ouviu um sussurro, baixo, rouco, vindo do vidro. Você já esteve aqui antes. Clara arregalou os olhos. Sua respiração falhou.
O reflexo no espelho sorriu, mas ela não estava sorrindo. O espelho de um quarto reflete o que está dentro dele. Mas e se, em vez de um reflexo, ele mostrasse um aviso? O ar dentro do quarto 404 parecia mais pesado. Clara sentia a pressão invisível em seu peito, como se estivesse submersa em águas escuras e frias. Ela queria acreditar que o que vira no espelho não passava de um truque da luz, um lapso da sua mente cansada. Mas a verdade se agarrava a sua pele como dedos espectrais. Seu reflexo sorriu sozinho. Ela recuou um passo. O espelho permaneceu imóvel. Sua própria imagem a observava com olhos vazios, um rastro de algo familiar e perverso estampado no rosto. E então, o quarto sussurrou. Não um som qualquer. Não o vento. Não o farfalhar das cortinas. Uma voz, baixa, quase inaudível, mas vinha de dentro do vidro. Corra. Clara engoliu em seco. O espelho estava apenas refletindo o quarto. Apenas isso. Apenas isso. Ela se virou bruscamente e foi até a porta. Suas mãos suadas deslizaram pela maçaneta. Girou-a. Nada. Tentou novamente. A porta não se moveu. A fechadura estava destrancada. Não havia nenhum trinco ou corrente, mas a porta não se abria. O coração de Clara martelava. Seu instinto gritava para que saísse daquele quarto, mas não havia como. Foi então que a TV ligou sozinha. A estática preencheu o ambiente com um chiado baixo e incessante. Clara girou o corpo, o sangue gelado nas veias. A tela tremeluziu e, por um momento, não havia apenas ruído branco. Havia uma imagem. Era ela. Não o reflexo. Não uma gravação. Ela, naquele mesmo quarto, parada diante do espelho, exatamente como estava agora. Mas havia algo de diferente. A Clara na TV tinha olheiras profundas, a pele pálida demais, os olhos arregalados de terror. Seus lábios se moveram, formando palavras que a Clara real não estava dizendo. Ele sabe que você está aqui. A estática se intensificou. A imagem falhou, e então, o telefone tocou. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O aparelho de disco repousava na mesinha de cabeceira, vibrando a cada toque. Ela não queria atender. Ela não devia atender. Mas atendeu. Alô? Sua voz saiu fraca. O silêncio do outro lado da linha era denso como fumaça. Então, uma respiração pesada preencheu o fone. E então, a voz dela mesma sussurrou do outro lado. Você tem que sair antes que ele perceba. O espelho trincou sozinho. Do outro lado do vidro, seu reflexo não a imitava mais. Ele estava parado observando-a. E então começou a andar em sua direção. O pior pesadelo não é ficar preso em um lugar. É perceber que você já esteve lá antes. O espelho trincado escorria rachaduras pelo vidro como veias quebradas. E do outro lado, o reflexo de Clara não era mais seu. A coisa dentro do espelho se moveu sozinha. Seus olhos eram fundos, escuros, consumidos por algo antigo e faminto. Os lábios, em um sorriso imóvel, pareciam partidos, como se já tivessem tentado gritar, mas nunca tivessem sido ouvidos. Clara recuou até sentir as costas tocarem a porta. Ela não estava mais sozinha ali. Você precisa sair. A voz, ao telefone, ainda ecoava em sua cabeça. Mas como? A porta não abria. A TV piscava estática. O reflexo dentro do espelho não era mais um reflexo. E então, a trinca no vidro se alastrou. Craque. Um som baixo, como gelo quebrando. Craque. Craque. O espelho estava se partindo, mas não por completo. Algo do outro lado queria sair. O ar no quarto se tornou denso, o cheiro de mofo e podridão ficando mais forte. Clara apertou os olhos por um instante, tentando acordar, tentando escapar do terror crescente. Mas quando os abriu novamente, não estava mais no mesmo quarto. O carpete manchado desaparecera. O criado mudo com o telefone de disco não estava mais ali. Ela estava no mesmo quarto 404, mas em um tempo diferente. A luz era fraca, amarelada,
e as paredes pareciam mais gastas, cobertas de bolor e sombras dançantes. Mas o pior de tudo, ela não estava sozinha. Havia alguém ali. Não. Várias pessoas. Clara sufocou um grito ao ver as outras versões de si mesma espalhadas pelo quarto. Algumas estavam pálidas e magras, outras tinham olheiras profundas e marcas de mãos em seus braços, como se alguém as tivesse segurado com força. Uma delas, mais próxima, ergueu a cabeça. Seus olhos, fundos e aterrorizados, miraram Clara, como se estivessem prestes a chorar. "Você demorou", disse com a voz quebrada, "mas agora já é tarde." Clara tentou falar, mas as palavras não saíram. Sua respiração estava presa na garganta. O espelho começou a tremer atrás dela. A coisa dentro dele se aproximava. "Não olhe." A versão mais magra de Clara segurou seu pulso. "Se olhar, ele te vê. Se ele te vê, ele te leva." Clara sabia quem era ele. A sombra dentro do espelho. A coisa que usava seu rosto, mas não era ela. O quarto começou a se dissolver em estática. As outras Claras começaram a se desfazer, suas vozes transformadas em sussurros confusos. E então, ela viu. No espelho, o rosto dele apareceu. Não era o dela. Era algo distorcido. Olhos fundos e vazios. Um sorriso errado, esticado além do limite humano. E ele começou a sair. Clara tentou correr, tentou gritar, mas sua mão atravessou a porta, como se ela fosse feita de fumaça. Ela entendeu. Ela nunca saiu daquele quarto. Ela sempre esteve ali. A última coisa que viu foi a sombra se aproximando, o sorriso crescendo, e então a escuridão a engoliu. O quarto 404 estava vazio novamente. Limpo, arrumado. O relógio bateu meia-noite. A chave foi deixada no balcão. E uma nova funcionária pegou sua folha de escala. Seu nome? Clara. O quarto 404 nunca ficava vazio. Por muito tempo. Era um ciclo sem fim. Uma armadilha perfeita. Sempre havia alguém novo. Sempre havia uma nova história para se desenrolar entre aquelas paredes manchadas pelo tempo. A recepcionista do hotel passou os olhos pela ficha da nova funcionária. A tinta ainda fresca destacava um nome estranhamente familiar. Clara. "Pode subir, querida. Seu turno começa agora", disse a recepcionista, deslizando a chave pelo balcão com um sorriso neutro. Clara pegou a chave, sem perceber a sutileza fria na voz da mulher. O elevador abriu as portas. Ela entrou. O botão do quarto andar acendeu sozinho. O quarto 404 já estava esperando, e dessa vez ele não a deixaria sair. Gostou dessa história? Então comente aqui embaixo o que achou do quarto 404. Você entraria nesse hotel? O que faria se estivesse no lugar da Clara? Compartilhe com seus amigos que adoram terror e ajude a espalhar esse mistério. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias aterrorizantes como essa. O quarto 404 pode estar te esperando. Você já olhou para o espelho e sentiu que algo estava errado? Que seu reflexo não se movia exatamente como deveria? Agora imagine que, um dia, ele simplesmente sai do espelho e começa a viver sua vida no seu lugar. A mansão erguia-se diante de Laura como um cadáver esquecido pelo tempo. Os portões de ferro cobertos de ferrugem rangiam ao toque do vento, e as janelas, escuras e opacas, pareciam órbitas vazias espiando o mundo com um olhar morto. O homem, que a contratara, um velho pálido de olhos fundos, dera poucas explicações. Apenas dissera que precisava catalogar os pertences acumulados ao longo de gerações. Não mencionara por que a casa parecia desabitada há décadas, nem por que sua voz soava carregada de alívio quando lhe entregou a chave. Dentro da mansão o ar era denso, carregado com um cheiro de madeira úmida e mofo. O silêncio ali era opressor, como se o próprio espaço rejeitasse qualquer som. O trabalho parecia simples, um inventário de objetos. Mas foi quando Laura subiu ao sótão, onde os móveis jaziam cobertos por lençóis amarelados, que ela viu o espelho. Alto,
de moldura ornamentada com arabescos retorcidos. Sua superfície parecia escura demais, como se o vidro ocultasse algo além de um mero reflexo. Laura se aproximou hesitante, observando-se no vidro. Havia algo errado ali. O quarto ao seu redor parecia levemente distorcido dentro do reflexo, como se as bordas do espelho tremulassem em um movimento imperceptível. Ela ergueu uma mão, lentamente, testando se o espelho funcionava como deveria. O reflexo imitou o gesto, mas por um instante, um único e breve instante, houve um atraso. O coração de Laura falhou uma batida. Ela piscou, afastando a sensação. Cansaço. Só isso. A viagem até a mansão fora longa, e aquele lugar exalava um tipo de inquietação que a fazia se sentir constantemente observada. Decidiu cobrir o espelho com um lençol. Melhor evitar se impressionar com coisas bobas. Mas quando virou-se para sair do sótão, sentiu um arrepio gelado subir por sua espinha. O lençol havia escorregado sozinho, deslizando para o chão sem som algum. E no vidro, seu reflexo estava lá, esperando, sorrindo. Laura recuou, o peito subindo e descendo em respirações irregulares. Seu reflexo sorriu primeiro. Ela não moveu os lábios, mas a imagem no espelho o fez. Um sorriso pequeno, distorcido, errado. O medo pulsou em sua garganta, mas ela piscou e, num piscar de olhos, tudo parecia normal outra vez. Seu reflexo imóvel, inofensivo. Uma ilusão. Da mente? Um truque da luz? Engolindo em seco, Laura afastou-se do espelho e desceu do sótão. Tinha um trabalho a fazer, e não podia se deixar levar por bobagens. Porém, conforme os dias passavam, as coisas só pioravam. Primeiro, eram movimentos atrasados, sutis, difíceis de perceber, mas inegáveis. Depois, pequenos detalhes no reflexo que não coincidiam com a realidade. A posição de um objeto no fundo, a direção errada de uma mecha de cabelo. E então, os sussurros começaram. A primeira vez aconteceu no banheiro. Ela lavava o rosto, tentando dissipar o cansaço quando ouviu: "Laura!" Sua espinha se retesou. O som foi baixo, fraco, como se viesse de dentro do espelho. Olhou para o vidro, o coração martelando no peito. Seu reflexo estava ali, mas algo parecia estranho. O rosto parecia mais magro, os olhos mais fundos. Ela forçou um sorriso para si mesma, tentando provar que estava paranoica. O reflexo não sorriu de volta. O choque a fez cambalear para trás, os joelhos fraquejando. Quando olhou de novo, tudo estava normal. Não, não estava normal. Nada estava normal. O pavor começou a crescer em sua mente, enroscando-se como um parasita. Laura decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Havia algo naquele espelho. Algo que queria sair. Buscando respostas, ela se aprofundou nos objetos da mansão, procurando qualquer pista sobre o espelho, e então encontrou. No fundo de uma gaveta antiga havia um diário. As páginas estavam amareladas, o cheiro de papel velho impregnado no ar. Folheando os escritos, Laura sentiu um arrepio escorrendo por sua espinha ao ler um trecho. A criatura aprende. No início apenas imita, depois copia, então ela se torna você. Ela sentiu o ar faltar. No espelho mais próximo, viu seu reflexo piscando um segundo antes dela, e sorrindo. Laura fechou o diário com as mãos trêmulas. O silêncio ao seu redor parecia mais pesado, como se a própria casa tivesse prendido a respiração. O medo rastejava em sua mente como raízes escuras, infiltrando-se nos cantos mais profundos de sua sanidade. Ela precisava sair dali. Com passos apressados, desceu as escadas da mansão, mas ao passar pelo longo corredor, algo a fez parar. Os espelhos. Havia vários, distribuídos ao longo das paredes, e todos refletiam ela mesma. Mas ao olhar com mais atenção, percebeu um detalhe que fez seu estômago revirar. Cada reflexo a mostrava de maneira ligeiramente diferente. Em um, seus olhos estavam fundos, como se não dormisse há dias. Em outro,
Sua pele parecia mais pálida, quase cinzenta. Num terceiro, sua cabeça estava inclinada num ângulo estranho. Um sorriso fraco, torto, manchado de algo quase inumano. Laura apertou os olhos. Isso não era real. Não podia ser. Virou-se e correu para a porta de entrada. Seu coração pulsava na garganta enquanto puxava a maçaneta. Mas por mais que tentasse girá-la, a porta não se movia. Trancada, os espelhos vibraram atrás dela. Laura sentiu um arrepio cortante subir por sua espinha. Ela virou-se lentamente e então ouviu. Está quase na hora. O sussurro veio de todos os espelhos ao mesmo tempo. Laura tropeçou para trás, a respiração entrecortada. Suas imagens, refletidas, começaram a se mover por conta própria. Algumas piscavam mais devagar, outras abriam a boca sem emitir som. E uma saiu do lugar. Ela viu. Um de seus reflexos deu um passo à frente, rompendo a barreira do vidro. Laura gritou e correu, escada acima. Seu corpo tremia, os músculos ardendo em pavor puro. Precisava destruir aquele espelho. Ao alcançar o sótão, pegou uma cadeira e a ergueu sobre a cabeça. O espelho antigo parecia vibrar diante dela, como se aguardasse o momento certo para agir. Sem hesitar, ela golpeou o vidro com toda a força. O impacto foi ensurdecedor. Estilhaços voaram pelo ar, e a moldura rachou com um som grotesco. Mas então, antes que pudesse respirar aliviada, ouviu um ruído atrás de si, um rangido, como se algo estivesse saindo dos estilhaços. Ela virou-se devagar e viu a si mesma, de pé no meio do quarto, os pés descalços sobre os cacos de vidro. Mas não era ela. A pele daquela outra Laura era mais pálida, os olhos eram vazios, profundos demais. O sorriso, o maldito sorriso, se alargava de uma forma impossível. Agora é a minha vez. Laura congelou. O ar ao seu redor parecia ter se tornado sólido, uma barreira invisível que a mantinha presa no mesmo lugar. A criatura diante dela, a outra Laura, continuava a sorrir, os olhos fundos e vazios fixos nela como se a estudasse. O silêncio no sótão era doentio. Nenhum ruído externo, nenhum som além da própria respiração trêmula de Laura e do rangido quase imperceptível do vidro quebrado sob os pés da cópia. A cópia que não deveria existir. A boca da outra Laura se abriu devagar, como se estivesse ensaiando o ato de falar. Você fez isso primeiro. A voz era baixa, rouca, como o som de algo arranhando uma superfície de madeira. Laura engoliu em seco, o coração ameaçando saltar do peito. O que você quer? Sussurrou, sentindo a própria voz falhar. A outra inclinou a cabeça, os olhos escuros fixos nela. Então, um arrepio gelado percorreu a espinha de Laura quando a cópia deu um passo à frente. O instinto gritou dentro dela. Sem pensar, Laura pegou um dos cacos de vidro espalhados pelo chão e segurou-o como uma faca. A criatura riu. Riu. Fique longe, Laura gritou, a voz embargada de terror. A cópia deu mais um passo. O vidro sob seus pés perfurou sua pele, mas não saiu sangue. Nada saiu. Você não pode fugir. A voz dela ecoou pelo sótão, cada sílaba um gotejar de veneno. Você me chamou, você me libertou. Agora, eu tomo o seu lugar. O terror escalou dentro de Laura como um incêndio. Incontrolável. Ela recuou, os olhos saltando de um lado para o outro procurando uma saída. Mas o espelho estava destruído. Como aquilo ainda estava acontecendo, então, um pensamento terrível a atingiu. E se o espelho nunca tivesse sido uma prisão? Mas, um portal? A criatura avançou de repente. Rápida. Demasiado rápida. Laura tentou fugir, mas dedos gélidos envolveram seu pulso, apertando-o com força. Um choque percorreu seu corpo, e o mundo ao seu redor girou, tudo se retorcendo em sombras de vidro. E então, tudo ficou escuro. O silêncio se desfez em sussurros distantes. Quando Laura abriu os olhos, sentiu um frio anormal em sua pele. Tentou se mover, mas não conseguiu. Diante dela, viu a cópia sorrindo de forma triunfante. Do outro lado do vidro,
A compreensão a atingiu como um golpe. Ela estava dentro do espelho, presa, e sua cópia agora estava do lado de fora. A criatura virou-se para o reflexo, ajeitando os cabelos, admirando-se no vidro. E então, sem olhar para Laura, murmurou: "Agora sou eu, e ninguém nunca vai perceber." Laura gritou. Socou o vidro, arranhou a superfície com desespero. Mas do outro lado, o mundo seguiu em frente. Sem ela. Laura bateu no vidro com força, os punhos doloridos e trêmulos. Ninguém podia ouvi-la. Do outro lado, sua cópia sorria, passando as mãos pelo próprio rosto como se experimentasse a textura de uma nova pele. Os olhos sombrios e profundos brilharam de satisfação. "Eu gosto disso." A voz dela saiu arrastada, quase em um sussurro. "É quente. E real." Laura gritou de novo, mas seu som não passava de um eco abafado dentro do vidro. Ela estava presa. O pavor tomou conta de seu corpo como um veneno, espalhando-se rápido. E se nunca conseguisse sair? Não podia aceitar isso. Ela olhou ao redor. O espaço dentro do espelho era um reflexo escuro e distorcido do sótão. Um mundo vazio e morto, onde tudo parecia mais velho, apodrecido, esquecido. Como se nada ali fosse real. Mas então, algo chamou sua atenção. Na superfície do vidro, atrás de sua cópia, um detalhe quase imperceptível. Um borrão escuro, uma sombra retorcida, um terceiro reflexo. Não era humano. A criatura estava ali o tempo todo, observando, esperando, e Laura entendeu. A cópia não era o fim, ela era apenas mais uma peça no jogo daquilo que vivia nos reflexos. A voz dentro do espelho sussurrou em sua mente. Baixa, cortante. Ela pensa que escapou, mas ninguém escapa para sempre. A criatura se moveu. A sombra ondulou como fumaça e entrou na cópia. Laura viu tudo. O instante exato em que seu próprio corpo enrijeceu. A expressão de sua cópia se contorcendo, o sorriso trêmulo se desfazendo até virar algo completamente inumano. Os olhos escureceram. O pescoço se inclinou num ângulo impossível. O sorriso se alargou demais. E então ela começou a rir. Laura bateu no vidro novamente. "Não." Sua voz saiu sufocada. "Você me prometeu." A cópia virou-se para o espelho. Os olhos eram poços vazios. "Eu menti." Laura sentiu o desespero rasgar sua mente. Do lado de fora, o monstro que usava seu rosto agora estava livre. E ela nunca sairia dali. O vidro começou a escurecer, engolindo seu reflexo pouco a pouco. A última coisa que viu antes de tudo se apagar foi seu próprio rosto do outro lado, rindo em meio às sombras. E então, a escuridão a consumiu. Os dias passaram, e ninguém notou a diferença. A nova Laura viveu sua vida normalmente. Seguiu sua rotina, sorriu para os amigos, trabalhou, dormiu. Mas, de tempos em tempos, algo estranho acontecia. Seu reflexo piscava um segundo depois. Ou seus olhos pareciam fundos demais, como se escondessem algo que ninguém conseguia ver. Às vezes, quando passava por espelhos, as superfícies tremulavam, quase imperceptíveis, como água sendo tocada pelo vento. Mas ninguém percebia, porque a verdadeira Laura estava do outro lado. E lá, ela gritava. Ninguém ouvia. Ninguém ouvia os que foram esquecidos nos reflexos. E talvez, apenas talvez, você também já tenha visto algo se mover no espelho quando não deveria. Talvez seja alguém preso, tentando avisar. Talvez seja tarde demais para você também. Se gostou dessa história, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E me diga, você já viu algo estranho no espelho? Um anúncio misterioso oferece um pagamento generoso para um trabalho discreto em uma mansão isolada. A oferta surgiu como um sussurro, um chamado murmurante vindo das sombras do desconhecido. Era um anúncio breve, quase despretensioso, perdido, entre tantas outras ofertas de trabalho.
Procura-se dama de companhia para residência privada. Discrição necessária. Pagamento generoso. Alojamento incluso. A protagonista, cansada de empregos medíocres, assombrada por contas impiedosas e por um destino que parecia se fechar sobre si mesma como um corredor estreito, respondeu. A resposta veio no dia seguinte. Uma carta e não um e-mail. O papel era envelhecido. A caligrafia meticulosa, porém rígida, como se a mão que a escrevera estivesse acostumada a redigir decretos e não convites. Nenhum nome do contratante, apenas um endereço e uma instrução final, escrita com uma frieza cortante. Não se atrase. A mansão se ergueu diante dela como um túmulo luxuoso, seus arcos góticos cortando o céu pálido. O vento parecia mais gelado ali, como se a própria terra rejeitasse aquele pedaço de mundo. Quando o imponente portão de ferro se abriu por conta própria, um arrepio percorreu sua espinha, mas ela ignorou. No interior, foi recebida por um mordomo, alto, de pele, cadavérica, olhos fundos demais em um rosto que parecia não conhecer o calor do sangue. Ele não a cumprimentou, apenas a conduziu pelos corredores. O piso rangia sob seus pés, e os candelabros piscavam como se hesitassem em iluminar as paredes, temerosos do que poderiam revelar. Seu quarto, madame. A voz dele era seca, um arranhar de pedras. O jantar será servido às 9. Ela assentiu, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, ele já desaparecera no corredor, silencioso como uma sombra. A cama era luxuosa, coberta por um dossel de tecido escuro. O espelho do quarto, porém, era estranho. Velho demais, manchado demais. Ao se aproximar, um som quase imperceptível ecoou, como um suspiro vindo de trás do vidro. Ela se virou, mas o quarto estava vazio. A noite caiu com um peso opressor. O jantar nunca veio. Ninguém chamou por ela. O relógio marcava 3 da manhã quando ela despertou com um som inquietante. Gemidos, longos, arrastados, cheios de angústia. Ela sentou-se na cama, o coração martelando no peito. Os sons vinham do andar de baixo, baixos demais para serem de prazer, altos demais para serem do vento. Levantou-se, pés descalços sobre o chão frio. Seguiu o som, cada passo parecendo ecoar nos corredores intermináveis da casa. Uma porta ao final do corredor, entreaberta. O gemido se tornou um sussurro quando ela tocou a maçaneta. Algo pareceu se mover atrás dela, uma presença invisível, prendendo a respiração junto à sua nuca. Ela empurrou a porta. O silêncio caiu como uma lâmina, e então, em um instante brutal, algo gelado passou por ela, um arrepio cortante subindo sua espinha. Ela virou-se, mas o corredor estava vazio. No chão, aos seus pés, um pedaço de papel amarelado tremendo sob um vento invisível. Ela se abaixou para pegá-lo, mãos trêmulas, e então, em tinta escura e irregular, leu uma única frase. Não abra, ele está ouvindo. Uma porta em algum lugar da casa se abriu, sozinha com um rangido longo e arrastado. O bilhete tremia em suas mãos. Não abra, ele está ouvindo. Seu coração pulsava em sua garganta, cada batida um tambor surdo dentro de um corpo congelado pelo medo. Quem havia deixado o aviso? Então, um som. Vindo do final do corredor. Rápido, molhado, arrastado. Seus pés se moveram por instinto, recuando para seu quarto. Mas a porta que antes estava aberta, agora estava fechada e trancada. Ela girou a maçaneta, puxou, empurrou, nada. A madeira parecia se fundir ao batente como se nunca tivesse sido feita para se mover. O corredor escurecia ao redor dela, não porque as luzes haviam se apagado, mas porque algo parecia estar se fechando, como se a própria casa respirasse em torno de seu desespero. E então veio o sussurro. Baixo, rouco, perto demais. Você já esteve aqui antes. Ela se virou com um engasgo. O corredor estava vazio. Quando finalmente conseguiu abrir a porta do quarto, trancou-se ali dentro, pressionando as costas contra a madeira, como se seu próprio corpo pudesse impedir que algo entrasse. Ou saísse, o espelho.
Ele parecia mais escuro do que antes, como se não refletisse o quarto, mas sim um espaço vazio além do vidro. Havia algo errado nele. Ele estava mais manchado do que na noite anterior. Como se alguém do outro lado tivesse pressionado as mãos contra o vidro. Na manhã seguinte, o mordomo não estava em lugar algum. A casa estava silenciosa demais. Nenhuma presença humana. Apenas o som dos candelabros oscilando no teto, como corpos pendurados balançando ao vento. Ela desceu as escadas, tentando ignorar o peso esmagador da mansão sobre si. Se antes tudo parecia apenas velho, agora parecia apodrecido. E então ela viu. No final do corredor, uma porta trancada. Ela não sabia por quê, mas sentia que era dali que os gemidos vinham à noite. As pontas de seus dedos roçaram a maçaneta. Gelada e então, sob a porta, algo escorregou para fora. Outro bilhete. Desta vez a caligrafia era frenética, torta, rabiscada às pressas. Não olhe pelo buraco. A pulsação em suas têmporas martelava como um presságio. Mas havia um detalhe no bilhete que a fez tremer de verdade. Ele não estava escrito com tinta, mas sim com algo mais escuro, mais espesso. Antes que pudesse reagir, o som de algo arranhando a porta do outro lado começou. O som era sutil, mas inconfundível. Algo arranhava a madeira do outro lado, um arrastar ritmado, paciente, como se estivesse esperando por algo. O bilhete em suas mãos tremia, o aviso gravado em letras frenéticas: não olhe pelo buraco. Seu instinto dizia para correr, se trancar em seu quarto, fingir que nada disso estava acontecendo. Mas o medo tem um estranho poder sobre a curiosidade. Ela se ajoelhou diante da porta. Devagar, o som parou. Seja o que for que estivesse ali dentro, sabia. Seu olho se alinhou com o buraco na madeira. No início, nada. Apenas escuridão. Mas então, lentamente, algo se moveu. Primeiro foi um brilho opaco, como pele pálida refletindo a pouca luz do corredor. Depois um olho, aberto, enorme. Olho nenhum deveria ser tão grande. A pupila se dilatou, não em reflexo à luz, mas à sua presença. E então, o pior aconteceu. Ele piscou. Ela caiu para trás, sufocando um grito, o impacto ecoando pelo corredor vazio. O arranhar na madeira voltou. Não, agora estava do lado de fora da porta. Algo se movia com pressa, rastejando em direção a ela. Os corredores estavam longe demais. Seu quarto parecia um labirinto inalcançável. Ela só tinha uma escolha. Com um impulso de desespero, abriu a porta do quarto trancado. O ar ali dentro era gelado. O cheiro de madeira podre e algo mais doce, ferro talvez, preencheu seus pulmões. O quarto era pequeno. Apenas uma cama antiga e um espelho quebrado. E no chão, uma única marca de arranhão indo até a porta. Não havia ninguém ali dentro. E ainda assim, ela não estava sozinha. Sobre a cama, um livro antigo jazia aberto. As páginas eram de um papel amarelado e úmido. O título da página aberta gelou seu sangue. Os Segredos da Casa dos Suspiros. Ela folheou desesperada, as palavras tremendo diante de seus olhos. A casa consome aqueles que entram. Não aceita servos, apenas prisioneiros, aqueles que a ouvem. Pertencem a ela. No rodapé da página, uma anotação feita à mão. Você já ouviu. Agora, ele sabe seu nome. Uma voz infantil sussurra atrás dela, tão próxima que ela sente o calor na nuca. Você já esteve aqui antes. A voz atrás dela era doce, infantil, mas errada. Você já esteve aqui antes. O ar em seus pulmões se recusou a sair. O suor frio escorria por sua nuca, cada fio de cabelo eriçado. Se ela se virasse, o que veria? Seus músculos travaram. Ela não queria saber, mas a coisa atrás dela sabia que ela estava ouvindo. Então o espelho no quarto trancado rangiu, um som de vidro estalando, como se algo tentasse atravessar o outro lado. Sua mente implorava para não olhar, mas seus olhos, teimosos e aterrorizados, foram atraídos para o reflexo fragmentado, e ali ela se viu, ou melhor, seu reflexo.
Mas algo estava terrivelmente errado. A imagem do outro lado estava sorrindo. Não era um sorriso humano. Era muito largo, esticando-se de maneira impossível, os dentes refletindo um brilho de marfim sujo, e os olhos não eram dela. O reflexo se inclinou um pouco mais para perto do vidro, mas ela não se moveu. O sangue congelou em suas veias. O reflexo estava se movendo sozinho. Ela cambaleou para trás, o livro ainda em suas mãos trêmulas. As palavras da anotação no rodapé da página pareciam ganhar vida, dançando em sua visão distorcida. A casa consome aqueles que entram. O livro estremeceu. Ou talvez fossem suas mãos. A casa consome. A casa consome. As palavras se repetiam. A tinta parecia estar se espalhando como sangue absorvendo o papel. E então, o reflexo parou de sorrir. Suas mãos foram de encontro ao vidro. E começou a bater. 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 Com força crescente, as rachaduras no espelho, se espalhando como raízes de uma árvore maldita. O relógio da casa badalou, um som metálico e pesado, e algo dentro dela se partiu junto com as batidas do espelho. A memória veio em flashes. A casa, o espelho, os suspiros. Ela não estava ali pela primeira vez. Ela sempre esteve ali. A última coisa que viu antes do espelho explodir em cacos foi seu reflexo estendendo a mão para fora, tentando alcançá-la. E dessa vez, ela sentiu o toque frio dos dedos em sua pele. O toque. Gélido. Pegajoso. Não humano. Ela tentou recuar, mas os dedos do reflexo se agarraram a seu pulso. E então, puxaram. A sensação foi indescritível. Como se sua carne se dissolvesse. Como se seu corpo fosse algo maleável e quebradiço, feito de vidro pronto para estilhaçar. O mundo girou. Ou foi ela que caiu? Quando abriu os olhos, estava do outro lado do espelho, mas o quarto agora era diferente, mais escuro. As paredes pareciam feitas de sombras ondulantes. O ar era denso, cheirava a tempo perdido. Ela tentou falar, gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. E então, no lado de fora do espelho, ela viu a si mesma. Ou melhor, a coisa que agora estava em seu corpo. Seus próprios olhos a encararam, com um brilho que nunca lhe pertenceu. O sorriso era largo, os dentes afiados. O reflexo, não, a coisa que tomava seu lugar, virou-se para a porta e saiu, livre. O desespero a dominou. Ela bateu no vidro com todas as forças, tentando quebrar a barreira. Mas do outro lado, o espelho parecia intacto. Ela era o reflexo agora. E então, ela ouviu os gemidos, os sussurros, vozes que vieram de todos os espelhos ao seu redor. Outras pessoas, outras, almas presas, e uma delas, rouca e fraca, murmurou tão perto de seu ouvido que seu corpo se enrijeceu em terror absoluto. A casa nunca nos deixa sair. O espelho à sua frente escureceu. Sua imagem desapareceu. Ela não existia mais. Mas do outro lado, seu corpo roubado olhava para o mundo e sorria. E se gostou dessa história, comente aqui o que achou e compartilhe com quem ama terror. Afinal, quem sabe quem pode estar observando do outro lado?